último tipo de tecido conjuntivo, tecido ósseo, né? Tecido ósseo, moçada, é um tecido conjuntivo, caracterizado por apresentar uma substância intercelular calcificada. Essa substância intercelular calcificada, então, ela é dura, ela é, então, rígida, ao contrário lá do que acontece nas cartilagens, que elas são bem mais flexíveis. Inclusive, ao contrário da cartilagem, que é avascular, o osso ele é vascularizado. Então, o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos, mas tecido ósseo tem. Aliás, o osso ele tem bastante sangue, ele é bem vascularizado. Dois componentes, moçada, em relação ao tecido ósseo. O tecido ósseo ele tem as células e tem a matriz óssea. Sendo, gente, que quando a gente fala em matriz óssea, que é exatamente a substância intercelular, ela se divide em duas áreas. A parte orgânica dela se chama de matriz osteoide. A matriz osteoide é basicamente constituída de fibras colágenas, como é comum nos tecidos conjuntivos, né? As fibras colágenas, normalmente, o que há de mais comum. E a matriz óssea tem a parte inorgânica. A parte inorgânica são os sais minerais. Esses sais de cálcio, destaque todo especial, moçada, para o fosfato de cálcio. Lembrando que em biologia, nós temos um nome fresco para o fosfato de cálcio, que é exatamente o nome apatita, aqui na brincadeira. Quer dizer, então, que tecido ósseo como um todo, dois componentes, células e matriz óssea. Cuidado que matriz óssea é diferente de matriz osteoide, né? Matriz óssea, ela é a parte orgânica e a parte inorgânica. Matriz óssea conta os dois, sendo que matriz osteoide é só a parte orgânica com fibras colágenas, que ainda tem a parte inorgânica com fosfato de cálcio, como sendo o principal dos sais minerais. Moçada, qual é a importância relativa da parte orgânica do osso e da parte inorgânica do osso? Tem uma experiência bem idiota que a gente pode fazer, que ajuda a ilustrar a importância relativa da parte orgânica e da parte inorgânica. Vou pegar um osso, duas experiências na verdade. E número 1, vou colocar esse osso em ácido. Pode ser, por exemplo, lá vinagre, que tem ácido acético. Pode ser, por exemplo, Coca-Cola, que tem ácido carbônico. E, gente, o ácido ele vai promover a descalcificação do osso. Colocando de outra maneira, descalcificar o osso, o ácido, ele vai remover a parte mineral e automaticamente sobra somente a parte orgânica. Detalhe, no que sobra somente a parte orgânica, o osso fica extremamente flexível. Eu diria que até mesmo borrachoso. Pega, moçada, um ossinho de galinha que sobrou lá da sua comida. Coloque lá em ácido acético, vinagre, coloque lá em ácido carbônico, Coca-Cola durante muito tempo. Cada Coca-Cola vai ter que ficar trocando lá de vez em quando. O que acontece, cara, é que depois de um tempo, gente, o osso fica borrachoso. Tu pega o osso de galinha, tu consegue dar um nó no osso de galinha por causa disso. Remove a parte mineral, sobra só a parte orgânica e o osso fica super flexível. Né? Que a gente pode colocar para vocês que a parte orgânica do osso confere flexibilidade. Então eu chego à conclusão de que a parte orgânica, o colágeno no osso, ele confere flexibilidade à estrutura do osso. Gente, claro que o osso tem que ser um certo grau de flexibilidade, para ele poder amortecer impactos, né? Para quando você andar, não quebrar o osso por qualquer besteira. Então ele tem que ter um certo grau de flexibilidade. Vem da parte orgânica. A outra experiência idiota é quando você vai lá e pega o osso e coloca num forno submetido a altíssimas temperaturas. Pega lá o osso de galinha e coloca no forno. Temperatura de 300, 400 graus durante um tempão, que isso promove a destruição da parte orgânica. Uma vez que destrói a parte orgânica do osso, o resultado é que sobra só a parte mineral. E, gente, uma vez que só resta, que só sobra a parte mineral do osso, gente, o osso fica quebradiço.
o osso fica friável, o osso fica quebrável, né? Você vai lá e coloca o osso de galinha no forno lá, 300, 400 graus durante um tempão. Cara, quando você tira o osso lá, que você encosta nele, a parte orgânica foi destruída, só tem a parte mineral, o osso se esfarela na sua mão. O osso vai lá e se esfarela. Eu lembro que uma vez você só tem a parte mineral, o osso fica quebradiço. Gente, coisas muito duras, elas são quebradiças. Então eu vou argumentar com vocês que a parte mineral sozinha deixa o osso quebradiço, que a parte mineral confere dureza. Materiais que são muito, muito duros, eles são quebradiços. O diamante, né? Material mais duro que existe na natureza, ele é duro, mas ele quebra com grande facilidade. O resultado, então, da brincadeira, a parte orgânica do osso dá flexibilidade, a parte mineral do osso dá dureza ao osso. Em relação ao osso, moçada, nós vamos ter 3 tipos de células no tecido ósseo. No tecido cartilaginoso, eram 2, né? Que são 3 tipos de células. Quando eu falo nessas 3 tipos de células no tecido ósseo, número 1, osteoblasto. De modo semelhante ao que acontece com o condroblasto, é a célula jovem, é a célula ativa. E o tal do osteoblasto, gente, ele tem um papel de produzir matriz osteoide. Opa, quando eu falo em produzir matriz osteoide, tem um papel, moçada, de fabricar matriz osteoide, de fabricar a parte orgânica do osso à base de colágeno. Mas, moçada, o osteoblasto, ele também tem um papel de produzir uma enzima, essa enzima, moçada, chamada lá de fosfatase alcalina. O que é que a enzima fosfatase alcalina, ela faz da vida? Ela pega íons de cálcio solúveis lá no sangue e, gente, vai transformar em sais de cálcio insolúveis no osso. O resultado, moçadinha, é que essa enzima fosfatase alcalina, ela vai tirar o cálcio do sangue, botar o cálcio na forma insolúvel no osso, ou seja, vai promover a calcificação. Quer dizer então, moçada, nesse caso, que o osteoblasto fabrica a parte orgânica colágeno, fabrica a enzima que vai promover a calcificação, tira o cálcio do sangue, bota o cálcio no osso. Para o osteoblasto trabalhar, gente, ele é aquele cara que só trabalha se tiver alguém em cima dele, dando força, estimulando. E aí tem vários fatores que estimulam os osteoblastos a trabalhar. Osteoblastos são estimulados por vitaminas, como a vitamina A. Inclusive, falou em osso e em vitamina, 2 vitaminas você vai ter que lembrar. A vitamina número 1 que você vai ter que lembrar quando eu falo de osso, poxa, é a vitamina D, né? Porque a vitamina D, ela é necessária para promover a absorção de cálcio. O resultado, uma vez que você tem a vitamina D, você absorveu o cálcio do intestino para o sangue. No que você absorve cálcio do intestino para o sangue, agora tem cálcio no sangue para botar cálcio no osso. Tanto é que, se você tem pouca vitamina D, diminui a absorção de cálcio do intestino para o sangue, vai ter pouco cálcio no sangue, vai ter pouco cálcio no osso, e com isso o osso não calcifica direito. Né? Então, nesse caso, falou em osso e vitaminas, 2 vitaminas para lembrar. A vitamina D é a principal. Então, a vitamina D relacionada com a absorção de cálcio do intestino para o cálcio do sangue poder ser jogado no osso, e a vitamina A. Vitamina A estimula o osteoblasto diretamente. Está lá diretamente sobre o osteoblasto. Nós temos lá que os osteoblastos são estimulados pela vitamina A e por uma série de hormônios. Tem um hormônio, moçada, chamado de calcitonina ou tireocalcitonina. O nome, moçada, tireocalcitonina, dá uma bela dica de quem é que fabrica a calcitonina. Tireoide, é um dos hormônios fabricados pela glândula tireoide, estimulados, moçada, lá pelos hormônios sexuais. Nesse caso, moçada, hormônios sexuais
estrógenos em mulher e moçada, testosterona nos homens, inclusive mais pela testosterona do que pelos estrógenos, né? Daí, homens, ele tem ossos mais densos do que mulheres. Gente, você pegando um esqueleto, dá pra saber se o esqueleto é de homem ou de mulher. Tem duas maneiras. Esqueleto é de homem ou de mulher pela forma dos ossos. A forma do osso do homem é diferente da forma do osso da mulher em alguns aspectos. E número 2, pelo grau de calcificação. Os ossos do homem são mais calcificados que os ossos das mulheres. O osso do homem é mais calcificado, porque a testosterona estimula mais o osteoblasto do que o estrógeno, e porque homens têm mais músculo. Gente, a atividade muscular também estimula o osteoblasto a promover calcificação. Então você tem lá que o músculo estimula o osteoblasto a promover calcificação do osso. Não por acaso, como homens têm maior massa muscular, homens, eles têm lá o osso mais denso, o osso mais mineralizado. Então, como eu falei, esqueleto de homem e de mulher, dá para saber a diferença pelo formato de alguns ossos e dá para saber a diferença pelo grau de mineralização. Tanto a testosterona do homem calcifica mais, como o homem tem mais músculo e com isso calcifica mais, o osso é mais calcificado. Quando o cara vai lá para a musculação, não apenas o músculo dele cresce, mas os ossos ficam mais densos. Então o músculo fica mais forte, o osso também fica mais forte, ele fica mais denso aqui nesse caso. Osteoblasto, gente, é uma célula jovem, ramificada, na mesma vertente do que acontece com o condroblasto, o fibroblasto e o melanócito. Então, você tem lá o osteoblasto, a célulazinha ativa, ela é ramificada, ela apresenta um núcleo pequeno e claro. Lembrando que núcleo pequeno e claro é um indicativo de DNA ativo. Quer dizer, então, que você está trabalhando, né? Exatamente aqui, pelas ramificações. Lá está você, fabricando, então, matriz osteoide. Essa matriz osteoide, você também vai jogar fosfatase alcalina e aí você calcifica. Daí, a matriz osteoide orgânica mais a parte calcificada inorgânica mineral, matriz óssea, né? Então você vai acabar formando matriz óssea. E, gente, esquema semelhante à história dos condroblastos, né? Ele fabrica a matriz óssea e fica preso na própria matriz óssea e vira osteócito inativo. Então, originalmente, a célula ocupava todo esse espaço, sendo, gente, que nessa brincadeira, o diabo lá do osteoblasto regride, virou uma célula pequenininha, osteócito, preso aqui na estrutura da matriz óssea que ele mesmo fabricou. E aí a gente tem que o osteócito fica numa lacuna. Essa lacuna, esse espaço, é chamado de osteoplasto. Eu sei que é um saco, mas toma cuidado que tem osteoblasto com B de bola e osteoplasto com P de pato. Osteoblasto é a célula jovem, osteócito é a célula adulta, uma célula não ramificada, uma célula com núcleo pequeno e escuro, que é um indicativo de DNA inativo. E o osteócito, ele fica guardado dentro de uma lacuna de uma cavidade chamada de osteoplasto. Osteoblasto com B, osteoplasto com P. Quer dizer que a segunda célula que a gente tem no tecido ósseo vai ser aí o tal do osteócito na conversa. Então, o osteócito é a célula adulta, é a célula inativa, e que nem acontece com o condrócito, ele apenas vai fazer pequenas manutenções na matriz óssea. Beleza, né? Sendo, gente, que você vai ter ainda um terceiro tipo de célula no tecido ósseo. A terceira célula se chama de osteoclasto. Sendo, moçada, que quando a gente fala para vocês em osteoclasto, gente, na verdade, é uma célula gigantesca, multinucleada,
já falei sobre ele antes. Derivado, moçada, da fusão de macrófagos. Quando você vai juntando vários e vários macrófagos, cada macrófago tem um núcleo, né? Quando você junta vários deles, vira uma célula multinucleada. E, gente, como ela é macrófago e macrófago é célula de defesa, o papel do osteoclasto é defesa. Entretanto, além do papel de defesa, o osteoclasto tem outro papel. Ele é um inimigo do osteoblasto. Tudo que o osteoblasto faz, o osteoclasto faz ao contrário. Se o osteoblasto produz matriz osteoide, a parte orgânica do osso, o osteoclasto destrói matriz osteoide. Ele destrói a parte orgânica do osso. Enquanto, moçada, o osteoblasto produz fosfatase alcalina, o osteoclasto, ele produz o contrário de fosfatase alcalina. Ele produz a enzima fosfatase ácida. Enquanto, moçada, a fosfatase alcalina tira cálcio do sangue e bota cálcio no osso para promover calcificação, a fosfatase ácida pega sais de cálcio insolúveis no osso e vai, moçada, transformar em íons de cálcio solúveis no sangue. Ou seja, a fosfatase ácida tira o cálcio do osso, bota o cálcio no sangue. Nesse caso, moçada, vai promover descalcificação. Ou seja, o que acontece é que o osteoclasto, ele faz o contrário do que o osteoblasto faz. Então, o osteoblasto produz a parte orgânica do osso, o osteoclasto destrói. O osteoblasto produz fosfatase ácida para calcificar. O osteoblasto, desculpem, produz fosfatase alcalina para calcificar. O osteoclasto produz fosfatase ácida para descalcificar. Aliás, mais um nome para embananar minha cabeça, né? Tem osteoblasto com B de bola, osteoplasto com P de pato e osteoclasto com C de casa. Osteoblasto com B de bola, a célula que calcifica o osso. Osteoplasto com P de pato, a lacuna onde o osteócito está alojado. E osteoclasto com C de casa, a célula, moçada, que vai descalcificar o osso. Ela vai, através da fosfatase ácida, tirar cálcio do osso e jogar no sangue. E alguém com razão briga comigo. Landim, por que alguém iria querer descalcificar o osso? Por que alguém ia querer destruir a parte calcificada do osso? A gente, moçada, chama isso pelo nome de reabsorção óssea, tá? Então a gente vai chamar pelo nome de reabsorção óssea. Exatamente esse fenômeno pelo qual nós vamos ter a destruição de tecido ósseo pelo osteoclasto. E, moçada, tem dois objetivos em relação a isso. Objetivo número 1, você aumentar o acesso às células de defesa. Se tem lá alguma infecção no osso, sim, ossos podem ter infecção. Como o osso ele é muito duro, mineralizado, fica difícil das células de defesa chegarem. O que é que o osteoclasto faz? Ele descalcifica o osso, ele deixa o osso mais mole e macio, abre espaços na região calcificada do osso para chegar mais sangue, mais glóbulos brancos, mais anticorpos e combater a infecção. Então destrói o tecido ósseo para facilitar a chegada de células de defesa. Mas, moçada, a gente tem que essa reabsorção também tem a ver com remodelação do osso. Remodelação óssea. Algumas plásticas que o seu osso pode sofrer exatamente devido à ação combinada de osteoblastos e osteoclastos. A regra é mais ou menos a seguinte. Toda vez, moçada, que você tem tensão sobre o osso, tensão é uma força que puxa. Você estimula os osteoblastos a construir osso, a promover calcificação. Por outro lado,
vez que você exerce pressão sobre o osso, pressão é uma força que empurra e se estimula os osteoclastos para você promover descalcificação do osso. Quer dizer, então, moçada, que na brincadeira, tensão puxa o osso, osteoblasto calcifica, você tem lá, empurrou o osso, osteoclasto descalcifica o diacho do osso. Um dos exemplos mais interessantes que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, é o efeito dos aparelhos ortodônticos, né? Como é que, gente, o aparelho faz o seu dente se mexer na arcada dentária, né? Muita gente que está assistindo aí usa, já usou, ou um dia vai usar aparelho, aí assim, né? Era uma vez o seu dente, a chamada coroa do dente, a chamada raiz, e, gente, o dente, ele está lá mergulhado no osso. O osso onde o dente está mergulhado se chama de osso alveolar, e conectando a raiz do dente ao osso, você tem um ligamento de tecido conjuntivo chamado de ligamento periodontal. Aí você tem lá a gengiva do amigo no meu desenho feio. E aí você tem os dentes lá tudo intramelado, tudo torto, né? Eu sei, né? Eu passei 7, 8 anos com aparelho e tal, né? Os dentes tudo troncho lá e tal. Aí para poder dar uma ajeitada, né? Lá vai o tio dentista, cola um bracket, né? Aquela paradinha lá no seu dente, passa um fio, aperta, que dói pra caralho, que você passa uma semana sem conseguir comer nada, né? Que dói pra caralho, mas aí o fio aperta e puxa para um lado. E como é que o dente ele sai do lugar? Na verdade, nós vamos ter duas forças trabalhando quando isso aqui acontece. A raiz do dente empurra o osso desse lado e puxa o osso do outro lado, porque a raiz está ligada pelo ligamento periodontal à estrutura do osso. Então, do lado de cá, empurra, né? Do lado, moçada, que você empurra, pressão estimula o osteoclasto e descalcifica. Então, essa área onde você está empurrando, isso aqui tudo é descalcificado, e, gente, o resultado é que abre um buracão dentro do osso. Essa área aqui onde você está empurrando, estou empurrando essa área. A área que empurra, descalcifica, fica um buraco aqui na brincadeira. E como o fio ortodôntico está puxando, no que puxa o dente vai mudar de posição para assumir a posição do buraco. Então o dente, ele vai sair dessa posição inicial que ele tinha e ele agora vem para essa nova posição, bem aqui na brincadeira. Pronto, mudou a posição do dente para a posição que o tio dentista quer. Então, o lado que está empurrando, você destrói o osso. Ah, e o lado que você está puxando, né? No lado, moçada, que você puxa, tensão sobre o osso, estimula os osteoblastos, calcifica. Quer dizer que nessa área que eu estou puxando, tudo isso aqui, moçada, é calcificado, 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 e eu formo osso novo nessa região. Então, eu destruo o osso de um lado, formo do outro. Destrói desse lado, para o dente poder ocupar o espaço, constrói do outro lado, para poder, moçada, o osso acabar se formando direitinho. Né? A gente, quando termina lá de botar o aparelho, né? Quando termina o tratamento, ainda tem que usar aquela contenção durante um certo tempo, né? Porque esse osso aqui novo, ele ainda não é muito calcificado. Daí, por exemplo, a bochecha, a língua, pode empurrar o dente para a posição original, estraga o tratamento ortodôntico. Daí por isso tem que usar a contenção num tempo, para dar tempo, moçada, de você, calcificar bem esse osso. Então esse osso aqui de trás agora está bem calcificado, está bem bonitinho, pode tirar a contenção, que o dente não volta mais para o lugar. Landinha Natureza estava pensando nessa história do aparelho quando inventou isso? Não, eu acho que ela não estava pensando nessa história do aparelho quando ela inventou isso. Mas, moçada, fato que o aparelho se baseia nisso. Mas você tem algumas outras utilidades em relação a essa história da remodelação óssea. É o caso, por exemplo, da formação de alguns ossos de algumas regiões do seu corpo, como é o crânio. Era uma vez o seu cabeção. Gente, está lá o crânio, e o crânio, ele é oco. O crânio tem que ser oco, porque dentro do crânio tem um buraco, e nesse buraco vai ficar o seu cérebro, né?
À medida que o bebê vai crescendo, a cabeça dele vai crescendo. No que a cabeça cresce, os osteoblastos, com B de bola, vão fabricando osso novo e vão fabricando osso novo. Uma vez você vai estar fabricando osso novo, o resultado é que a cabeça do moleque está crescendo. Só que nessa brincadeira, moçada, da cabeça do moleque crescer, o crânio cresce, mas não adianta nada. Porque a cavidade craniana continua com o mesmo tamanho. Então não vai dar espaço para o cérebro crescer. É que entra em ação o osteoclasto. O osteoclasto, então, destrói aquele osso mais velho. No que destrói aquele osso mais velho aqui por dentro, aumenta o tamanho da cavidade craniana. E no que aumenta o tamanho da cavidade craniana, dá mais espaço para a cabeça do bebê crescer. Então, é mostrado que osteoblastos e osteoclastos são amiguinhos. Às vezes eles trabalham em conjunto para uma determinada coisa. Crescimento do cabeção lá, o osteoblasto vai lá e constrói osso para fora. No que você vai lá, constrói osso para fora, olha o cabeção crescendo. Não adianta nada, porque cresce a cabeça, mas a cavidade craniana está no mesmo tamanho. Então o osteoclasto vem e ele vai destruindo aquele osso mais velho por dentro. À medida que ele vai destruindo aquele osso mais velho pelo lado de dentro, aumenta o tamanho da caixa craniana, da cavidade craniana, para o teu cérebro poder crescer. Essencial no crescimento da cabeça. Eu estava comentando que o osteoblasto é estimulado pela vitamina A, pela calcitonina, pelos hormônios sexuais, né, pela atividade muscular. Por outro lado, os osteoclastos são estimulados por um hormônio chamado de paratormônio. Ora, paratormônio, o nome também dá uma bela dica, né? De quem produz o paratormônio. Gente, as glândulas paratireoides. Então, 3 células no tecido ósseo, osteoblastos, estimulados por vitamina A, calcitonina, hormônios sexuais e atividade muscular. Osteócitos aposentados e osteoclastos, estimulados pelo paratormônio. Na ação combinada, osteoblasto calcifica, osteoclasto descalcifica. Na ação combinada, o nome disso, remodelação óssea.